Essa já é a maior preocupação do governo. Medidas ineficientes, na minha visão, estão sendo tomadas, mas o Lula já está dormindo mal à noite com medo de ser derrubado pelo crime organizado, exatamente. E as preocupações vêm escalando cada vez mais com um noticiário que eu vou mostrar para você e vou apresentar também dados para você tirar a sua própria conclusão. Também temos, em paralelo a isso, as estatais. Estão indo para o buraco, tem operação sendo paralisada, daqui a pouco já vai estar impactando a vida do dia a dia do brasileiro, e isso temos que esperar qual vai ser as tomadas magníficas, criativas do governo, que deve prejudicar ainda mais. E não começou ainda as demissões, porque os prejuízos não param de aumentar e uma hora não vai ter dinheiro. Vai tirar da onde? Já tem que pagar os velhos e idosos que foram roubados e também não tem dinheiro. E essa pirotecnia toda vai gerar uma inflação gigantesca se eles quiserem imprimir mais dinheiro ainda sem melhorar a produtividade do país, que esse é o caminho. E também temos aqui uma fala do Temer, que é uma aula sobre a política brasileira. Então preste atenção que esse Notícias Relevantes de hoje está sensacional. Dito isso, se você quer erradicar a esquerda e o Lula do poder em 2026, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque brasileiro informado não vota na esquerda. E se você faz isso, o YouTube entende a relevância desse vídeo e distribui para mais brasileiros. E você faz a sua parte, eu vou fazer a minha agora de te informar. E vamos começar aqui com o prejuízo colossal que os Correios estão divulgando. Correios divulga balanço com prejuízo de 2,6 bilhões de reais em 2024. Lembrando que na época do Bolsonaro, essa operação dava lucro. Ou seja, o que será que aconteceu, né? O que será que você acha que aconteceu nesse caos? Mas isso vai ter efeito direto no governo Lula. Olha esse vídeo aqui que interessante. A boca tá escura. Mais um que o governo conseguiu. São 160 caminhões parados, segundo esse vídeo, em Goiânia. E isso, obviamente, que já vai afetar a população, ou seja, suas encomendas vão demorar, você vai ter que esperar mais, não vai chegar. E eu gostaria muito de te perguntar, você está sentindo atraso nas suas encomendas? Comenta aqui embaixo. Eu, por exemplo, demorei muito para receber umas encomendas que eu fiz, atrasou mais ou menos um mês, 3 semanas, assim. Ou seja, já começou a piorar. Obviamente que o governo está tentando, isso é culpa não sei do que, não sei o que lá, mas o brasileiro já está começando a acordar, cada vez ele fica um pouco mais informado com as redes sociais. Isso tudo impacta a reputação do governo e ele está dobrando a aposta, gastando mais. Só que não tem dinheiro, a inflação explode e vai piorando mais ainda. E temos agora esse post aqui do Tarcísio, que eu acho bem interessante. Mensalão, 100 milhões, Petrolão, 42 bilhões. INSS 93 bilhões. Primeiro você começa, depois você melhora. Por que coloquei esse post? Porque o meme é o formato de comunicação mais eficiente para as massas. E é o que está acontecendo com o INSS, com essa fraude. Cada vez você alcança mais pessoas e aos poucos o brasileiro vai se tornando consciente. A minha preocupação é que cachorros acuados ficam com extremamente medo e fazem bobeiras que podem prejudicar a si mesmo e a gente, no caso. E agora temos as falas do Temer. Falas, na minha humilde opinião, que são uma aula sobre política brasileira. Presta atenção nessas falas do Temer. Vou soltar. Presidente, eu só tocar aqui, já que o senhor falou do Lula. Alguma relação hoje, depois dos ataques, inclusive ele voltando a falar sobre golpe contra Dilma, o senhor hoje tem alguma conversa, algum diálogo com o presidente Lula? Não tenho. Não tenho porque não procuro. E evidentemente que ele também não me procura, né? Algum ressentimento da parte do senhor? Nenhum. E Dilma, depois de toda aquela saída da carta e também das acusações dela de golpe, também nenhum contato mais? Tive contato. Mas eu tenho, não vou dizer que tenho pena do Lula, que é impróprio, né? Mas tem uma certa pena que eu sei o que ele diz isso. Ele sempre se deu muito bem comigo. Mas ele faz isso para agradar uma área do PT, sabe? Do partido dele, né? Politicamente é natural que ele faça isso, não tem nenhuma objeção, mas especialmente porque eu vejo que ele fala
e não pega. Se ele falasse e colasse, ele ficaria preocupado. Mas não cola. O cara é um jogador da política nato. Basicamente, essa é a opinião verdadeira dele? Não faço ideia, porque com certeza ele não demonstraria a opinião verdadeira, mas sim a imagem que ele quer passar. Mas obviamente, nessas falas, ele não cria novos inimigos e nem fortalece inimizade com ninguém. E como ele fala, eu não busco falar com Lula, e deixa subentendido que conseguiria, e realmente eu acho que conseguiria. A influência dele na Câmara e no Senado é extremamente alta, e também temos que lembrar que ele está costurando aquele plano magnífico para mudar a direção do país. Pelo menos na minha opinião, eu acho que tem grande chance de dar certo. Agora vamos entender qual que é o plano do crime organizado e como o crime organizado vai derrubar o governo Lula. Presta atenção nesse vídeo aqui para começar a entender o fio da meada. No edital, o síndico do condomínio comercial convoca os condôminos para uma assembleia extraordinária. Em pauta, aprovar o pagamento de uma taxa mensal de R$ 1.800 para a comunidade São José, que fica no Complexo da Serrinha, uma área controlada por traficantes. A convocação ainda ressalta a importância do comparecimento, porque o assunto diz respeito à preservação do patrimônio. Esse é o prédio onde o documento foi colocado no quadro de avisos. Mas, segundo moradores e comerciantes aqui de Madureira, a cobrança de taxas assim virou regra na região. Os valores são estipulados pelos criminosos de acordo com o tamanho dos estabelecimentos. É nesta avenida que fica um dos polos comerciais mais antigos da cidade. São 110 anos de história e quase 600 lojas. O espaço foi declarado Patrimônio Cultural em 2013. Apesar do reconhecimento oficial, a população da região convive com medo. Ou seja, amigos, a população está cada vez com mais medo da criminalidade. Agora presta atenção nesse vídeo que em seguida eu vou te mostrar os efeitos diretos com dados no governo e quais são as atitudes do Lula para tentar impedir que isso derrube ele. Presta atenção. Teve acesso às investigações da Polícia do Rio sobre o assassinato do dono de uma padaria há quase 2 meses. Ele foi morto porque se negou a pagar a chamada taxa da farinha, mais uma das muitas extorsões cometidas por milicianos. Comércios fechados e ruas vazias. Moradores dessa comunidade na zona oeste do Rio vivem com medo da violência imposta pela milícia que domina o bairro. Segundo a polícia, o dono de uma padaria foi executado após se recusar a pagar a taxa da farinha, como ficou conhecida a cobrança dos milicianos para não prejudicar os lucros. A Band teve acesso ao vídeo gravado logo após o crime. Ai, tadinha. É lamentável, é lamentável. A filha do homem vê o homem sendo liquidado porque ele não quis pagar a taxa da farinha, porque senão ele teria prejuízo e não conseguiria sustentar a própria família. Dito isso, olha essa notícia. 9 em cada 10 brasileiros consideram a criminalidade uma grande preocupação. Depois dessa notícia, a gente tem essa notícia aqui, ó. Violência é a maior preocupação dos brasileiros, aponta a pesquisa Quest. 29% dos entrevistados apontam-se o problema como maior no Brasil atual, no governo Lula. E nesse gráfico aqui você pode ver o avanço gigantesco dessa questão. Olha esse movimento que a violência está tomando. Em 2025 alcança o seu auge de 29%. E pelo incrível que pareça, a economia não cresceu, mostrando a ignorância completa do brasileiro, o que me surpreende completamente, porque a economia está indo de mal a pior. Mas tudo bem, beleza, ok. A educação foi roubada porque também o brasileiro não se importa com a educação, como você pode ver aqui, o que também é lamentável. Mas dito isso, temos outra pesquisa que eu achei muito interessante. Olha só, desafio para o Lula, preocupação com segurança e inflação avança entre brasileiros, mostra a pesquisa Ipsos. E aqui tem o gráfico que eu achei sensacional. Com o avanço de 5 pontos percentuais, em um mês a segurança pública se consolidou como a área que mais alarma o brasileiro. O percentual de pessoas que diz se preocupar com a criminalidade e a violência no Brasil, de 43%, supera a média global de 32%. Só para você entender, Fernando, por que uma pesquisa deu um resultado e outra pesquisa deu outro resultado? Porque são parâmetros diferentes, são
perguntas diferentes, também foram períodos diferentes. Mas o percentual deu bem diferente. Eu acho que foi por causa das perguntas, às vezes, a forma que foi direcionada a pesquisa. Em seguida, aparece o temor sobre a inflação, com 38%, que vem mobilizando o governo Lula, e que surge pela primeira vez entre os 3 mais citados pela população. E o engraçado desse gráfico aqui é comparando a posição do Brasil com outros países. Eu tive no Chile, que está aqui com 68%, e o Chile é muito mais seguro que o Brasil. Mas como eles estão acostumados com segurança, a pequena insegurança que surgiu lá já está se tornando um grande tema da sociedade. E surgiu exatamente quando um governo de esquerda assumiu. Ou seja, escolheram errado e estão pagando o preço. E o Brasil também já está pagando o preço. E olha que interessante, a preocupação de segurança na Argentina também é muito maior que o Brasil. E a Argentina, sem dúvida nenhuma, é um país extremamente mais seguro que o Brasil. Extremamente. Eu estive na Argentina ano passado por um mês e a segurança é absurda de melhor que o Brasil. E mesmo assim é mais preocupado, porque o Brasil está acostumado com a violência. CEO da Ipsos avalia que o resultado da pesquisa revela a continuidade de uma sensação de insegurança, especialmente nos grandes centros urbanos. O especialista aponta que também a alta no temor de inflação reflete o impacto direto do aumento de custo de vida. E aqui tem mais um gráfico que eu achei interessante. A criminalidade significa 43%, a inflação está em 38% e a pobreza, a desigualdade social em 34% nas principais preocupações do Brasil. Isso vai derrubar o governo Lula em 2026. E ele está tentando fazer PEC da segurança, mas ninguém está acreditando e confiando nessa PEC da segurança porque simplesmente não é eficiente. É um negócio, direitos humanos, coitadinhos. Enquanto isso, a concorrência, 53% dos brasileiros apoiam linha dura de Tarcísio para a Polícia de São Paulo. Cada vez a intolerância do brasileiro está maior com a criminalidade porque ele está sofrendo mais. E, enquanto isso, o judiciário cada vez quer lidar mais com os direitos humanos e dessa forma se distancia ainda mais da população. E o Tarcísio está fazendo um trabalho muito bom em começar cada vez a relacionar a culpa da criminalidade com o judiciário. Dessa forma, ele consegue tentar ou minimizar os efeitos negativos da alta criminalidade que está em São Paulo. Ele realmente está trabalhando para diminuir a criminalidade, mas olhando os dados, isso não se reflete na realidade, também não se reflete na sensação do paulista em segurança no seu dia a dia. Cada vez a sensação é maior. Os crimes, por exemplo, de furto de celular não param de subir. E tem casos icônicos, por exemplo, o cara que levou um tiro no pescoço e faleceu. Mas ele está fazendo uma comunicação muito boa correlacionando isso ao STF, correlacionando isso ao judiciário, mostrando que todos esses bandidos já foram presos pela Polícia de São Paulo e o judiciário soltou, então não é culpa dele. E esse vai ser o grande tema nas eleições de 2026, isso vai derrubar o Lula. Dito isso, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo para você ficar sempre informado e também ajudar o brasileiro a se informar e salvar o país em 2026. Um abraço e até o próximo vídeo.